Alô, amigos, estamos de volta com a doutora Maria Carlotto, com a Maria Carlotto, melhor, né? Para a gente tratar das efemérides de outubro, esta é a nossa pauta. Bom, eu queria lembrar, antes de dar a palavra para Maria Carlotto, que hoje, dia 31 de outubro, é dia do Saci Pererê. E o Saci Pererê é uma criação mitológica para a qual foram decisivas as contribuições de dois escritores, o Monteiro Lobato e o Ziraldo. Naturalmente, o Saci Pererê é uma palavra que vem do Tupi, era uma entidade mística dos Guaranis que foi acrescida das contribuições lusófonas portuguesas, por isso ele tem um gorro vermelho. Ele também recebeu uma contribuição africana depois da imigração maciça, lamentavelmente pelos motivos da escravidão, mas que resultou numa boa culinária para o Brasil, tantas contribuições, dança, música e também no Saci Pererê. O Monteiro Lobato escrevia no Estadão, no estado de São Paulo, e pediu aos leitores que contassem o que se sabia do Saci Pererê. E houve uma surpresa extraordinária. O Estadão foi inundado de cartas com vários detalhes sobre o Saci Pererê e o Monteiro Lobato fez dele um de seus personagens muito importantes. O Ziraldo, que é um escritor já do século XX, tomou essa herança toda, era um bom desenhista e deu traços muito queridos, muito ternos ao Saci Pererê, popularizando o Saci Pererê ainda mais. E quais são as efemérides de outubro, Maria Carlotto, que nós podemos destacar? Olá, professor. Olá a todos vocês que nos acompanham. Estava morrendo de saudade, né? E que bom poder estar aqui com vocês novamente. Outubro, temos muitas datas para comemorar, temos muitos motivos para comemorar. Hoje, inclusive, acabaram de me lembrar, Dia das Bruxas, né? Dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. Amanhã, Dia de Todos os Santos, né? Dia do Homem. E outubro tem outras efemérides, Ah, né? gostei dessa, Carol. Desculpa te interromper. Amanhã é dia de Todos os Santos, já é novembro, é dia do homem. Dia do homem, né? Tem o Dia da Mulher, que é em março, amanhã é Dia do Homem, Dia de Todos os Santos. E temos também Nossa Senhora Aparecida, não é mesmo, em outubro. Temos muitos motivos para comemorar. E quem não conhece o Saci Pererê, talvez as pessoas que não conheçam a história do Ziraldo, pode até nem saber quem é o Ziraldo, mas não tem como não saber quem é o Saci Pererê e não ter visto o Saci Pererê através dos desenhos do Ziraldo. Mas outubro, né? Nossa Senhora Aparecida. Que mais, professor? Nós temos a descoberta da América, Descoberta da não é? América. Além de Nossa Senhora Aparecida, e temos duas outras comemorações, a gente vai comentando aos poucos. Nós temos a Teresa d'Ávila e num dia muito importante, a gente celebra ou celebrou a Teresa d'Ávila no dia 15 de outubro, que é também o dia dos professores, e no dia em que Teresa d'Ávila morreu, é dia 4 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII mudou o calendário. É por isso que nós estamos no ano de 2024 e por isso também, desta herança, que nós temos o nome deste mês, outubro, porque outubro era o 8º mês do calendário romano, que foi aceito pela Igreja, que se aliou ao poder imperial romano. O ano começava em março, depois então acrescentaram janeiro e fevereiro ao começo do ano, mas outubro continuou com esse étimo do número 8, outubro, assim como setembro é September e o novembro é November, é também o étimo do 9, e dezembro era o 10º mês, por isso eu tenho o mesmo étimo do número 10. Da Teresa d'Ávila e do calendário, nós vamos falando aos poucos. Das outras efemérides que nós já comentamos aqui, talvez fosse bom lembrar aquela frase do escritor americano Mark Twain,
Que beleza ter Colombo ter descoberto a América, mas também que beleza seria ele não ter descoberto a América, não é? Pois é, eu não posso deixar de lembrar que outubro também é aniversário da minha mãe e da minha irmã. Então, se eu passar batida aqui, quem vai apanhar sou eu. E o descobrimento da América tem Tua uma mãe é minha importância, ex-aluna, hein, Carol? Minha ex-aluna ex-aluna, né, Helena, professor? muito querida. Sua ex-aluna. O senhor falando aqui do calendário gregoriano, eu sempre me perguntei por que que outubro é 8 mais é 10, é o 10º mês. O senhor acabou de esclarecer. Isso era algo que eu tinha uma dúvida muito grande. Mas, professor, posso mudar a nossa conversa aqui de pato para ganso, de mala para cavalo? Evidente, em primeiro lugar, a liberdade. Deixa eu só te completar antes de você mudar, que no Uhum. dia que Teresa morreu, dia 4 de outubro de 1582, então o Papa tirou 10 dias do calendário para poder ajustar o calendário solar ao calendário civil, e no caso era civil religioso, de modo que ajustasse a data da Páscoa, que a Páscoa é marcada pelo calendário lunar. Por isso que a Páscoa não tem um dia fixo como tem, por exemplo, o Natal. O Natal é sempre 25 de dezembro. A Páscoa não, ela pode cair num dia de abril, num dia de março, não é? Ela varia, queria dizer isso. Então, Teresa d'Ávila, na verdade, ela morreu dia 4 de outubro, que era dia 15, passou a ser dia 15, e foi enterrada no dia seguinte ao dia 4 de outubro, que foi dia 16 de outubro. Nossa, Então né, é de enlouquecer. é de enlouquecer. Professor, essa também era uma pergunta que eu fazia muito para o meu professor de Crisma e ele nunca soube me dizer. Quando ele não conseguiu achar uma resposta para acalmar a minha inquietude, para eu parar de perturbar também e fomentar a nossa turma de catequese de Crisma, ele me disse o seguinte: creia, como na Santíssima Trindade creia. E o senhor acabou de esclarecer por que, que essas datas são móveis. Porque eu me questionava por que, que a quaresma fala que tem 40 dias, ainda não tem 40 dias. Não, E Cristo não foi, não ressuscitou o terceiro dia, não dá não. 3. E ele nunca soube me dizer. E por que, que janeiro tem 31, fevereiro tem 28, às vezes 29? Foi por causa dessa. Foi justamente por causa dessa retirada desses dias que retirou um pouco de cada mês para poder acomodar o calendário? Acho que o vigésimo. Teria que conferir, Carol, mas o 29º dia de fevereiro já tinha sido instituído no calendário de Júlio César, o calendário juliano, para os anos bissextos. Ele acrescentava um dia a mais. Desde a antiga Roma se acrescenta ao 28º ao 28º dia de fevereiro, se acrescentava a cada 5 anos, né? O ano bissexto. Por isso que se diz bissextos, né? O que eu acho assim que é muito bom você levantar essas questões é que a gente tem que pensar. Mas ontem mesmo, antes de ontem, nós tivemos uma reunião na Academia Catarinense de Letras e eu falei sobre um grande cronista que para mim é um dos 3 cronistas brasileiros atuantes, dos 3 mais importantes cronistas brasileiros atuantes, que é o Sérgio da Costa Ramos. Ele tem vários livros publicados, 14 livros publicados exclusivamente de crônicas, e nós comentávamos esta quase obsessão essa marca que o Brasil tem com o surrealismo. O grande tema do Sérgio da Costa Ramos é o surrealismo. E daí então, nessa conversa, entrou aquela crônica do Carlos Heitor Coni, que eu aproveito para, já que a Maria Carlotto trouxe a lembrança desses assuntos religiosos tão importantes no Brasil, porque a religiosidade popular brasileira é muito diferente da oficial, né? Assim, com variações muito grandes. O Carlos Heitor Coni, que foi cronista da Folha de São Paulo e aqui também de uma rádio aqui no Rio, acho que a CNN, ele fez uma crônica assim:
Na sexta de manhã, 2 carpinteiros estão empenhados em fazer uma terceira cruz e tem que entregar para o palácio de Pilatos, que fez a encomenda, até o meio-dia. E a recomendação é curiosa, que diz que um dos braços tem que ser bem pesado, bem mais pesado que os das 2 cruzes que eles fizeram no dia anterior, que foi quinta-feira, para crucificar os 2 ladrões, porque esse condenado recebeu uma pena maior e tem que carregar a cruz até o Gólgota lá, que quer dizer o Monte da Caveira, né? Porque você pode ver, os 2 ladrões não carregaram a sua cruz, a sua própria cruz, né? As narrativas bíblicas falam só de Jesus que carregou a cruz e foi caindo pelo caminho. Então, esses tons surrealistas e essas datas simbólicas, Maria Carlota, você lembrou bem, não foram 40 anos no deserto. Não se leva 40 anos do Egito até Canaã, né? Não se leva. A quaresma não dura 40 dias, depende, 43, 42, 41. São números simbólicos, como aquela que a gente diz, o Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou ao terceiro dia, mas nós temos justamente o sábado de Aleluia, que é a madrugada do domingo. Então são sempre números simbólicos. Para a gente não se pode compreender isso de uma forma literal. Então, por exemplo, o teu professor de Crisma falava na Santíssima Trindade, as 3 pessoas, na ressurreição ao terceiro dia, na travessia do deserto, 40 anos, a quaresma com 40 dias. Esses números são só simbólicos. Professor, muito obrigada. O senhor conseguiu, em segundos, tirar uma dúvida de uma menina, de uma criança, uma adolescente que carregou isso por quase 40 anos. Fico muito contente, Maria Cláudia. Mas que outra efeméride nós podemos levar adiante para os nossos ouvintes? Por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, eu queria lembrar que a Basílica de Nossa Senhora Aparecida até pouco tempo era uma das maiores do mundo. Ela é, inclusive, maior do que a do Vaticano, a Basílica do Vaticano em Roma. E acontece que há alguns anos o Brasil era, assim, a única nação do mundo que tinha 95% de sua população católica. Depois houve um grande crescimento dos chamados protestantes, presbiterianos, e uma série de ramos cristãos que não são católicos, mas que são cristãos, abraçam os ideais cristãos e têm grande aceitação hoje no Brasil e são reunidos pelo nome evangélicos. O próprio Congresso Nacional tem uma bancada evangélica que tem sido decisiva nas votações. Professor, quando a gente trata de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente trata do Brasil como um país laico, né? Quando a gente fala o professor mesmo disse, até um tempo atrás, o Brasil era tido como um país católico. E a nossa Constituição Federal diz que todos somos livres e é um país laico. Isso significa que todos podem exercer de forma livre a sua religião, a sua crença. E demonstra um acolhimento para todos. Se isso acontece na prática, nós sabemos que não, mas somos sempre acolhedores. E eu gosto muito de estudar, de conhecer as outras fés, né? O senhor é uma figura para mim muito marcante de representatividade, de pessoa que é católica, que vem de um berço católico, né? O senhor mesmo disse que a sua mãe tinha a vocação para ser padre. E nós sempre tratamos, não é a primeira vez, nem a segunda vez que nós tratamos aqui a respeito das religiões, porque isso nos fascina, né? Isso nos fascina. O que é o homem sem a religião? O que é o homem sem a fé? E eu sou uma mulher que crê sempre muito. E eu creio
que a minha cabeça também funciona a 200 por hora, e aqui eu estou pensando em umas outras situações que eu gostaria de trazer para o senhor. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse, além de Teresa d'Ávila, além de Nossa Senhora Aparecida, além do descobrimento da América, além do dia de hoje, o dia do Saci, já lembramos aqui do Ziraldo, do Monteiro Lobato, que mais a gente tem para lembrar de importante no mês de outubro? Eu vou deixar para o professor a bola aqui, porque eu acho que para o nosso próximo encontro, eu já tenho algumas para o mês de novembro também. Então, eu vou deixar para o professor. Maria Carlota, o outubro é um mês muito marcante para mim, na minha história, por causa da Teresa d'Ávila. Eu escrevi um romance sobre ela, como você sabe, o Teresa d'Ávila. Foi levada ao teatro a Ângela Sassini, que fazia aquela propaganda da sandália Melicinha, fez a Teresa no palco. Naquele tempo ainda tinha alguma dificuldade, foi o ano de 93, 94, a gente ainda tinha algum cuidado com a censura, então Teresa d'Ávila toma um banho assim de bacia no palco e o José Nelson de Oliveira e Freitas, que dirigiu a peça, ele estava com AIDS. E ele me insistia muito para que eu trouxesse o problema do sangue para a peça. E realmente havia um problema de sangue, há um problema de sangue na Teresa d'Ávila durante o século XVI, o chamado século de ouro, quando a Europa enriqueceu com muito ouro descoberto na América, não é? Sobretudo Portugal e Espanha levaram muito ouro, encheram as burras de ouro, né? E eu trazia o sangue judeu que Teresa tem, porque o pai dela, ele inclusive, ele obrigou-se a falsificar a sua certidão para que ele pudesse negar o sangue judeu, senão ele ia sofrer muito dos seus ascendentes judaicos. E o Nelson dizia, está quase bom. E era um tempo assim que eu sempre fui muito modesto, né? Não é com nenhuma arrogância, com nenhuma vaidade que eu digo isso. Eu sempre gostei muito de ouvir, sobretudo do mesmo modo quem discorda e quem concorda comigo. Dou o direito da discordância, só tem que me convencer, me persuadir. E que eu esteja errado ou que esteja certo, a gente está na vida para fazer essas parcerias, essas mútuas parcerias. E ele só ficou contente quando eu coloquei na boca do inquisidor, que era o Petrônio Gontijo, que contracenava com o Cacau Amaral, que fazia o João da Cruz, quando eu coloquei na boca do Petrônio Gontijo essas frases: Teresa nega o sangue judeu que tem, sabemos que tem essa imundície da qual tivemos que nos livrar antes para depois descobrir a América. Porque era isso que eles diziam nas crônicas epocais, né? Que para descobrir a América, Portugal e Espanha tiveram que se livrar expulsaram os judeus ou os acolheram, como foi o caso de Portugal. A Espanha expulsou, né? Depois da Batalha de Granada, ela expulsou os judeus do reino espanhol. E Portugal fez diferente. Ele obrigou os judeus que quisessem ficar em Portugal a ser convertidos à força. E daí vem a expressão cristãos novos. Era isso que eu queria te dizer a respeito deste outubro. Adicionalmente, atendendo a um pedido seu, como é que eu vou deixar de atender a um pedido seu, e envolvendo a história e o século da Teresa d'Ávila. Professor, como a história ela volta, né? Nós vivemos, nunca é nada inédito, não existe nada inédito. E quando o professor fala do sangue, que ele, naquela época, enfrentando a questão do HIV, que ainda era muita novidade, não se tinha estudo a respeito, era tudo muito assustador, as pessoas tinham muito medo, porque não tinha informação a respeito, não se sabia quais seriam as consequências daquela doença que era muito nova naquela época. E o sangue ali representado, um sangue
judeu, tem dois simbolismos, né? Um da peça e o outro sangue dele também. Porque hoje nós vivemos na era em que o sangue traz a contaminação, não só o sangue, mas a contaminação daquilo que vivemos. Covid, tuberculose, hanseníase. E quanto esse sangue marca, né? Ele é marcado pelo sangue daqueles que vieram antes de nós, a representatividade dos nossos dos ancestrais e tudo aquilo que eles passaram para que estivéssemos hoje aqui, e também o sangue de forma biológica, de forma humana, o quanto esse sangue também traz marcas e carrega no DNA toda a história da humanidade. E eu gostaria de, voltando um pouquinho ao tema que o senhor estava tratando agora há pouco, sobre a cruz dos ladrões que estavam lá, ao peso da cruz, como ela era feita, com a finalidade de purgar os pecados, purgar o crime até que ele fosse crucificado. Enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando também de uma crônica que eu li, de uma história que eu li, que me marcou muito, né? Muito mesmo. E o senhor deve conhecer o autor, e chama Evangelho segundo Tomé. Me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu tenho essa dificuldade. E é muito, muito boa, porque traz um realismo incrível. É como se o leitor estivesse ali, vendo, sentindo a via sacra. E é do escritor conhecido mundialmente, respeitado, Dionísio da Silva. Então, eu indico para aqueles que estão nos acompanhando agora que sentem um pouquinho e leiam. É uma leitura muito gostosa. Mas, muito obrigado. Muito obrigado, Maria Carlotto. Este Evangelho de Tomé está num livro em parceria que nós fizemos com outros autores. A mim coube escrever sobre o Evangelho segundo Tomé. E o livro se chama Os Apóstolos. Vocês encontram na estante virtual, na Amazon, nos sebos, porque é um livro que não é editado há muito tempo. Eu tive que contar aquelas versões do Evangelho a partir de um homem que não cria em nada. Ele só creu quando o próprio Cristo se apresentou ressuscitado a ele, e ele pôde pôr a mão nos ferimentos. E pode ver que tem um detalhe muito curioso no hebraico, que foi preservado no grego, foi preservado no latim também. Os evangelhos foram escritos inicialmente em grego, que é o seguinte: Tomé não chega a tocar em Jesus. Jesus convida Tomé a colocar as mãos sobre as chagas, sobre as cicatrizes, e pega a mão dele, mas ele não chega a tocar, dando uma ideia de que aquele corpo ainda é intocável. Ele mesmo diz, né, antes que eu suba ao Pai. E assim, esses temas religiosos sempre me fascinaram. Eu escrevi esse romance, Teresa d'Ávila, o Evangelho de Tomé, que você me fez lembrar então que são 3, porque eu sempre considerei 2. Eu escrevi também A Cidade dos Padres, que se passa no século XVII, no Cone Sul, lá na região missioneira. E eu queria, assim, para ir caminhando para o final do programa, nós temos só mais alguns minutos, te convidar a gente anunciar alguns temas que nós podemos tratar em novembro. E você já anunciou um deles, que é o Dia de Todos os Santos, ou como você disse com sua verve tão silenciosa, o Dia dos Homens. Tem o Dia dos Mortos, né, dia 2 de novembro. Tem a Proclamação da República, dia 15. Nós teremos temas muito interessantes para o nosso próximo podcast. Tem o Dia da Consciência Negra, que tem o Dia da Consciência Negra. Ele é considerado um feriado nacional, então também é muito importante, demonstra a grandeza, a importância desse dia. Então temos vários temas em novembro. Temos também 13º, não é mesmo? Tem muita coisa para falar. Vamos encher as burras de dinheiro com o início do 13º, a primeira parcela do 13º. E tem uma coisa muito curiosa, eu vou trazer então, nós vamos trazer no próximo programa, que é a crônica que o Machado de Assis escreveu no dia seguinte à proclamação da República, quer dizer, publicada, acho que 17 de novembro. Ele entregou dia 16, era naquele tempo da tipografia. Quando proclamaram a República foi proclamada de manhã, aqui no Rio de Janeiro,
às 9 horas da manhã. Por um traidor, não é? Porque o Marechal Deodoro era monarquista, estava ameaçado de transferência para o Acre, resolveu se vingar e derrubou, chefiava, estava com o comando das Forças Armadas, do Exército, resolveu depor o Dom Pedro II. E é muito interessante olhar esses horários, nós vamos tratar no próximo podcast, porque, por exemplo, a independência foi proclamada à tarde, às 4 da tarde, e não no Rio, mas em São Paulo, e não por Dom Pedro II, por Dom Pedro I, não por Dom Pedro I, e sim pela princesa Leopoldina, que entregou para ele o documento pronto para ele ler, dizendo: olha, Pedro, ou você proclama a independência do Brasil, ou as cortes de Lisboa vão te dominar e vão nos depor aqui. A independência do Brasil foi proclamada, então, por uma mulher nos bastidores. E a República teve esses bastidores e teve ainda assim uma mulher que teve grande influência sobre essa decisão do Deodoro, porque ela disse não ao Teodoro e disse sim a um gaúcho. Nós vamos ver essas coisas no próximo programa. Maria Carlotto, o microfone é seu para as suas despedidas. Professor, muito obrigada. Sempre agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço todos que nos acompanham, ao Bento que está aí, sem ele, com certeza, esse programa não aconteceria da forma como ele acontece. E deixar aqui uma reflexão, né? As pessoas que muitas vezes se limitam a ter contato com determinados assuntos, por questões religiosas, por questões de crença, essas crônicas, esses livros, muito mais do que uma escrita religiosa, são escritas, são fatos históricos. Então, que não se limitem a isso, que possam abrir a possibilidade de ter contato com outras religiões, com outras culturas, porque somente quando a gente conhece, quando a gente se dá o direito de receber a informação, a gente pode dizer se aquilo nos serve ou não, se a gente gosta ou não. Se todo mundo fizer isso de forma a conhecer o outro, vai poder também respeitar um pouquinho por que aquela pessoa tem esse entendimento. Não tem problema nenhum eu gostar de uma coisa e o professor gostar de outra. E ele pode falar sobre essa outra coisa comigo, e eu vou falar do que eu gosto com ele. Se um convencer o outro, tá legal. Se não convencer, cada um continua gostando daquilo. E assim que tem que ser, né? Ninguém precisa negar o sangue que tem para poder conviver com os outros. E essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado, Maria Carlotto. Uma boa semana para você também. Eu queria, para terminar, fazer uma homenagem singela, levando em conta que a Maria Carlotto é uma das pessoas mais inclusivas que eu conheço. Ela vai concordar, nós vamos fazer um pequeno registro de uma escritora amiga da Maria Carlotto, Adelas Neves Daspet, que está aqui no Rio. Ela foi homenageada ontem pelo Pen Clube, aqui na Praia do Flamengo, com uma sala com uma audiência muito maior, como de costume. As pessoas disseram poesias suas e do Carlos Drummond de Andrade, algumas do Antônio Cícero, porque uma das sessões tinha sido para homenagear o Antônio Cícero. Infelizmente, esse poeta optou por a eutanásia que ele fez na Suíça uma semana antes. E eu encontrei lá também, de marcante que eu me lembro agora, o Sérgio Jerônimo. Depois nós fomos jantar juntos, um grupo grande, que disse algumas poesias de sua autoria e de Drummond, muito pertinentes para a data. Teve a participação também do Cello de Barros, que é um professor que teve que sair apressadamente para suas aulas do mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele e a minha Michele, então, tem esse peso, a Michele doutorando e ele mestrando. E o Cello é de uma cidade pequenininha de Santa Catarina, que é Brunópolis, tem 700 e poucos habitantes, e o Cello lembrava, o Cello de Barros lembrava, quando você chega lá você não vê ninguém, porque as pessoas moram no meio rural, é um município que eu acho que tem no total 2.000 e pouco, 3.000 e poucos habitantes,
mas na cidade tem só 700 e poucos. Então, várias mulheres declamaram, a Lúcia Regina fez uma declamação, uma recitação muito bonita de um poema dela, além do Drummond que ela disse, e sobre o feminicídio, que a mulher foi cedendo e acaba morta. É um poema comovente, ela foi muito aplaudida. E eu queria terminar, se não me trair a memória, com os versos do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: Memória do Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. É lindo, professor. Eu amo Carlos Drummond. Aproveito que o senhor deu essa brecha para mandar meu beijo para Delas Neri Dastos, para a Lúcia também. São mulheres maravilhosas que representam muito essa luta, a representatividade da mulher. E é interessante que elas têm muitas coisas em comum, né? Escritoras, poetas e 2 advogadas. E 2 mulheres de mais de 60 anos de idade. Demonstra que não existe idade, não existe tempo, e aí eu vou também citar Carlos Drummond de Andrade, não existe tempo na janela de amar. Um beijo para todos. Professor, devolvo para o senhor. Muito obrigado. Nós terminamos aqui mais um podcast com a Maria Carlotto. Queremos agradecer sobretudo ao Gabriel Bento, que ilustrou este programa com as inserções que ele buscou. Ele sempre é muito diligente, cuidadoso com isso. Um beijo a Maria Carlotto. Um grande abraço aos ouvintes e telespectadores e até de repente.